O Atualidades de hoje, que normalmente é vídeo, a gente subiu o nível, atingimos o ensino superior e hoje vai ser aula magna com a Sabrina, o feat do ano. Cansada e humilhada de aqui citar ela vídeo por vídeo, né? Todos a gente resolveu chamar a Sabrina pra É participar. tipo aquelas paradas que você fala 3 vezes na frente do espelho, aparece. Eu estou Seja aqui. bem-vinda. Se apresente, Sabrina, pra quem não te conhece. Sério? Alguém que tá nesse canal Acho não ouviu difícil, meu mas se nome você... 10 mil vezes? Exatamente. Se você não foi visitar esse canal, você tá errado. É praticamente. Você entra no meu Instagram, aí tem o vídeo da Débora, aí tem o vídeo da Débora no Instagram falando do meu vídeo no Instagram, e vai ficando assim. Todos os dias. Inception, Mas é porque eu todo sou dia. uma entusiasta do Twitter, porque a Sabrina é ótima de thread no Twitter. Eu gosto muito do Twitter, inclusive, vocês podem ir lá seguir também. Ó, Joana, deixa aí embaixo. Deixa aí, ó, o Twitter, todas as redes sociais dela vão estar aqui na tela. O canal mesmo aprendeu, Joana? Eu, Joana. Cara, eu manjo todos os rolês. Eu assisto tudo, cara. Eu pautei o Último Amenidades. Exatamente. Né? Entre tantas perguntas, a dela foi a escolhida. Então, falando nisso, eu sou a Sabrina Fernandes, eu sou do canal Tese 11, eu sou socióloga, doutora em sociologia. Eu tenho um canal aqui no YouTube em que eu falo de ecossocialismo, falo de feminismo, falo de tudo e mais um marxismo e mais um monte de coisa. E essa mulher aqui é uma referência minha. Até parece, gente. Olha, eu graduada, uma coitada que não tem um projetinho. Eu tô feliz da minha vida, que agora eu vou ter moral. Comunicadora entendeu? veterana. Comunicadora sim, algum tempo, né? Mas Sabrina, a gente decidiu fazer um vídeo hoje, qual que é a proposta? É conversar um pouco, porque eu sinto as pessoas com muito medo do que tá acontecendo, né? E o medo, ele não serve pra ninguém, nem pra gente, nem pra direita que tá tentando mobilizar, porque eles fazem o que eles sempre fazem. A gente pensa que existe um grande plano por trás deles, e não, só existe interesse e estupidez. Um grande tiro no pé, né? E a gente resolveu conversar hoje sobre Bolsonaro, a outra política e um pouco do momento que a gente tá vivendo. Outra política, que é um conceito que a Sabrina tá retomando nos últimos vídeos e que eu tô achando central pra explicar o momento que a gente tem vivido. Então explica um pouquinho o que é esse conceito e de onde ele surgiu. Então, a gente tá gravando aqui antes do ato do Ele Não, mas o vídeo vai ao ar depois. Então, assim, muitas coisas podem acontecer nesse meio período, então um pouquinho de paciência com a gente. O conceito de ultrapolítica é um conceito que eu tô resgatando realmente. Eu trabalhei com ele na minha tese de doutorado, que foi sobre fragmentação de esquerda no Brasil. Tô trabalhando ele com um livro, que eu vou terminar assim que passar o fuzuê das eleições. E aí, por diante, eu tenho trabalhado com ele para falar da questão de despolitização. Despolitização na sociedade não significa ausência de debate político, porque isso está correndo o tempo inteiro. Inclusive, vocês estão aqui no canal da Débora falando sobre política, comentando sobre política, alguns de uma forma bem maneira, alguns que... Né, civilidade não é tudo, né? Aí nem todo mundo mostra a própria cara, tem gente que cria uns fake com os nomes de demônio cristão. É uma coisa bem bizarra. O anonimato sobe a cabeça das pessoas, né? Realmente. Só que isso também é resultado de um processo de despolitização que ele não ocorre no vácuo. Despolitização não significa que uma pessoa é idiota, que ela não saca nada de política. Não quer dizer isso. Quer dizer que ela não conseguiu se assumir como sujeito político em relação à sua própria realidade. Então é por isso que a gente tem um monte de gente da classe trabalhadora que fica torcendo pro empresário. Isso é um sintoma. E assim como tem muita gente que faz parte das minorias sociais e que apoia, por exemplo, o Bolsonaro. Exatamente. É assim que se Sim, explica. é assustador. E aí vem matéria de jornal, né? Que mostra assim, uma pessoa LGBT que apoia o Bolsonaro, e começa uma passação de pano danada, falando, é possível. Não é possível. É irreconciliável. Só que é um sintoma da despolitização. E essa despolitização que a gente vive hoje no Brasil, como parte da nossa conjuntura, ela tem a ver com essa crise de representação, que um monte de gente falou dela, né? Em junho de 2013. Desde junho de 2013, né? Sim, partido nenhum me representa. Eu sou a rede social, que foi uma coisa que a gente viu em São Paulo também. E assim por diante. E com essa crise de representação, muita gente vai perdendo o foco, ou vai perdendo a confiança nas instituições políticas. E isso vai fazer as pessoas se mobilizarem de uma forma diferente. E na ultrapolítica, a despolitização cria mobilizações através de afetos negativos, que são bastante focados em falsas radicalizações, numa militarização da política mesmo, que você cria um inimigo, às vezes aquela pessoa não é o seu inimigo real, porque existem inimigos na política, né? Um cara que quer ver a gente morto, que quer a gente sofrendo machismo, racismo, LGBTfobia, classismo, tudo na sociedade, as pessoas são inimigas. Mas isso tem a ver com antagonismo, porque vem das estruturas materiais. É criar da uma realidade. figura do inimigo que pode ser encontrado na população, né? E você pode construir o que você quiser e colocar qualquer característica. Então, no caso do Bolsonaro,
O petismo é um desses inimigos. Então, se cria toda uma figura do antipetismo, se atribui um monte de características. Então, como se o petismo é comunista, comedor de criancinha, vai ensinar as crianças de 5 anos a fazerem sexo na escola, tá? Você cria um inimigo a partir disso. E aí você mobiliza o ódio em relação a esse inimigo, porque esse inimigo é uma grande ameaça. E aí você tem aí um inimigo perfeito da ultrapolítica para você continuar despolitizando. Porque a própria construção já é despolitizada. E é isso que está ocorrendo na nossa sociedade. Só que o problema que a gente tem, Débora, que eu tenho que falar também, é que enquanto a galera de lá está mobilizando ódio, a esquerda, que é toda fragmentada, que realmente perdeu muito contato com a classe trabalhadora no último período, que não soube fazer autocrítica necessária sobre várias coisas, vai fazer o quê? Então tem esse cara que realmente está construindo um inimigo a partir de nós, e ele é um inimigo nosso no sentido antagônico mesmo, só que a gente não consegue mobilizar o antagonismo, porque a gente também contribuiu para a despolitização. O que a gente faz? Mobiliza o medo. E aí a gente tem uma receita para desastre. Nossa, que sinistro, É pororoca de chorume, é assim que eu chamo. Meu Deus, tá. Uma curiosidade, porque a Sabrina... Gente, eu vou aproveitar aqui meu momento de aluna, entendeu? De bacharel só mesmo. Qual é o cenário perfeito para esse cenário da ultrapolítica acontecer? Quais são os elementos que precisam acontecer e quais são alguns outros exemplos históricos desse tipo de fenômeno? Então, você costuma ter uma esquerda extremamente desconectada da classe trabalhadora, então quer dizer que trabalho de base, né, caiu por terra. Você costuma ter a questão da corrupção costuma estar presente no ambiente. Por quê? A gente precisa aprender a politizar para combater a corrupção. A corrupção não é um problema moralista da sociedade, não é uma questão de honestidade. Muita gente fala assim, mas a corrupção no Brasil é muito complicada porque o brasileiro é corrupto. E aí o pessoal fala do jeitinho brasileiro. Para começar, isso é uma negação de todo um histórico antropológico de como que o jeitinho brasileiro se desenvolve justamente porque a gente tem uma sociedade que não dá direitos para todos. Então as pessoas estão sempre desesperadas, né? Faz parte do problema. E a outra questão é o seguinte, o cara que fura uma fila é diferente do cara que rouba 50 milhões de reais. São situações diferentes. A pessoa tá tirando uma vantagem momentânea, outra pessoa tá usurpando de um direito público, de dinheiro público, tá atentando contra o próprio conceito de público. Por isso que a gente fala que essa galera que é muito privatista, ela já tem isso em mente. Porque essa individualização, essa visão de que sou eu por mim mesmo e assim por diante, propriedade privada acima de tudo, que aí eles gostam de privatizar coisas, inclusive dinheiro público. Então isso é relacionado. Só que a gente não conseguiu fazer esse debate muito bem. E aí a imprensa ficou martelando na cabeça das pessoas que corrupção é coisa da esquerda, fez essa associação e ajudou a construir esse tipo de inimigo. E não quer dizer, cara, que não tenham pessoas que tenham cometido os casos de corrupção na esquerda. Só que a gente tem que ver que tem seletividade, né? A abordagem da imprensa... E boa parte, eu ia perguntar isso, o judiciário, qual que é o papel do judiciário na produção desse clima? O judiciário, ele age como um legitimador. Então, ele vai legitimar certas denúncias e vai ignorar outras. Então, assim, é o caso da Lava Jato, gente. A gente sabe que a Lava Jato, ela tem todo o processo de seletividade, inclusive em relação ao processo do Lula, teve uma celeridade absurda que você nunca vê de tentar condenar uma pessoa primeira e segunda instância o mais rápido possível, porque tinha um dedo para interferir no processo eleitoral. E aí isso vai criando uma instabilidade política muito grande que favorece cada vez mais a ultrapolítica. E alguns outros exemplos históricos? De ultrapolítica? De períodos de ultrapolítica, fora dos totalitarismos clássicos que já são fenômenos de ultrapolítica, né? O fascismo italiano e enfim, o nacionalsocialismo alemão que... Como esclarecido aí pra quem tem dúvidas, a gente recebeu aí semana passada um comunicado dos serviços consulares alemães dizendo que vocês são ridículos, é só procurar né, no Google. Mas alguns outros exemplos, porque todo mundo fala muito da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Então, aí o que acontece? O fascismo, ele é um resultado de uma conjuntura de ultrapolítica. Então, nem toda conjuntura de ultrapolítica vai resultar em fascismo, mas ela pode resultar se a gente não fizer nada em relação a isso, que é mais ou menos o rumo que caminha o Brasil. Então, mobilização é necessária. Mas o conceito de ultrapolítica, ele é um conceito que foi cunhado pelo Slavoj Žižek,
que é um filósofo marxista extremamente polêmico. Não prestem muita atenção nas análises de conjuntura dele. Ele costuma falar besteira. Aí tem outras coisas sobre, sei lá, minorias que ele também podia Que não manja. Meus amigos gigequianos ficam chateados quando eu menciono isso publicamente. Mas é fato, não preste muita atenção. Não é pessoal, né, Fala? Mas a obra filosófica do cara é fantástica, é fantástica. E aí ele tem um livro de 99 em que ele tá com um debate com outro filósofo francês, o Jacques Rancière, sobre tipos de despolitização. E aí ele põe a outra política, e aí ele põe lá e esquece, que é comum. Acontece isso demais no marxismo. A pessoa põe um conceito, larga pra lá porque não estava tão relevante naquele momento. E aí apareceu o Trump. Né? E aí muita gente, inclusive o Zizek, voltou a falar de ultrapolítica nesse sentido, que é realmente essa construção de um inimigo que é feita. E aí no fascismo, geralmente a construção do fascismo é de um inimigo externo. Então vem um nacionalismo muito forte atrelado a isso. No Brasil, o que a gente está acontecendo? Tem um cara como o Bolsonaro que fica acenando pro Trump, inclusive. Fica acenando pra ultradireita estrangeira e tudo mais. E é amiguinho do mercado, né? Olá, Paulo Guedes. Essa é a situação. Então, ele tem que construir um inimigo. O que ele faz? Ele constrói um inimigo interno, que é a classe trabalhadora, que são os militantes de esquerda e assim por diante. Então, na história, você vai examinar que em períodos antes do fascismo, você vai ter esse processo de construção do inimigo para o fascismo poder surgir também. Então, a ultrapolítica, ela costuma fazer parte, porque o fascismo ele não surge num vácuo. Ele surge numa conjuntura de despolitização. E aí o nosso papel é descobrir formas de barrar essa despolitização e fazer correções. E parte disso tem a ver com coisas que a Débora e eu tentamos fazer nessa rede muito ingrata, por sinal. Porque até agora é muito difícil fazer isso porque o terreno não é fértil para ideias politizadoras. O terreno aqui é fértil para você falar um monte de coisa desconexa e falar que isso, gente, isso aí é socialismo, então o socialismo é muito ruim. E aí tem um monte de gente que ganha 4, 5 salários mínimos, acreditando que quando alguém fala de taxação de grandes fortunas, é eles que vão perder dinheiro. Não vou dar exemplos hoje. Né? Mas... Hoje eu não vou ficar quietinha. Não é mesmo? Nossa, pois é. Tá, mas por fim, Sabrina, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Você fala no seu vídeo, que vai estar aqui no card, mais uma vez, já é a 10ª vez que a gente indica esse vídeo aqui nesse canal. Já sobe os cards. Como combater isso pra além das eleições. Porque existem, pelo que as pesquisas estão indicando, e não é pra deixar ninguém confortável com essa informação. Ele parece não conseguir unificar o campo progressista o suficiente, de tirar o suficiente do campo progressista e democrático do centro, as mulheres que não têm posição política, despolitizadas também e tal, mas que vem nele um inimigo porque ele se posiciona muito claramente contra, né, a vida das mulheres. Porque ele realmente é. Ele é essa pessoa. Essa é a diferença do inimigo artificial construído pra você gerar ódio na sociedade e aquele inimigo que é um inimigo de classe, realmente, né? Como combater isso? Agora nas eleições, enfim, a gente parece que ele não tem muita chance dele ganhar as eleições, porque ele não parece não conseguir, né? Apesar dele estar tentando, inclusive é importante ficar atento a isso, porque começou o boato de que ele vai lançar na contramão daquele manifesto Democracia assim que saiu essa semana, o manifesto acenando pras mulheres, todo mundo fazendo a tentativa da Carta ao Povo Brasileiro por sua própria versão, pra ver se cola, né? Mas ele tá tentando lançar pra ver se acena pras mulheres, pras minorias sociais e tal. Quem cai realmente, gente, é uma coisa inacreditável. Você não viu o vídeo dele no hospital, que ele fala que quando ele tomou a facada, a primeira coisa que ele pensou foi na filha e na esposa dele. Ele falou isso? Falou, cara. Na filha! Minha filha. Da fraquejada do cara. Gente, é muito mau ator, né, cara? Ele é muito mau ator mesmo. E a parte boa é isso, ele é muito mau ator. Ninguém consegue comprar nem com ele fazendo esse esforço enorme que ele tem feito. Então, assim, como combater isso pra além das eleições? Porque, tudo bem, existem grandes chances dele perder eleições, a gente tem visto isso nas pesquisas, mas ele já deu sinais de que vai... Se ele ganhar, tranquilo. Se ele perder, ele vai contestar o resultado eleitoral. E aí a gente vai seguir nessa instabilidade, vai depender da composição congressual, enfim, toda aquela bosta que quem tá aqui nos últimos 2 anos já assistiu. Sim, e quem, assim, mesmo que ele não conteste o resultado eleitoral, ele tem uma legião de apoiadores. E boa parte desses apoiadores
são pessoas que estão ali realmente desiludidas com a política, veem nele uma posição antissistêmica, porque numa conjuntura despolitizada, um cara totalmente do sistema, como o Bolsonaro, que tá lá na Câmara, lá em Brasília, há trocentos anos e não faz lá muita coisa de útil, né? Nem pra própria base dele, policiais militares, assim por diante. Eu vi um meme ótimo que falava isso, falava assim, a gente sempre esfrega na cara que ele não aprovou projeto nenhum, mas a gente até que no fundo agradece, Ainda sabe? bem, ainda bem. É, no fundo é bom. Pois é, aí tem essas pessoas. Com essas pessoas a gente tenta dialogar, eu já chego nelas, mas tem uma legião de gente que não liga pra nada, só quer destruir aquilo que não gosta, então majoritariamente mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras no Brasil, indígenas, quilombolas, assim por diante, né? Essa galera não vai ficar quieta, essa é uma galera que acordou realmente. Então a gente precisa encontrar formas de conversar com essa outra metade que poderá ver a luz, para que essa outra metade afete a conjuntura, para sair desse equilíbrio, porque tá um equilíbrio muito bizarro, né? Tá a esquerda toda fragmentada, bastante diversa, que na verdade tem programas diferentes para oferecer, mas não consegue comunicar os programas diferentes porque tá encurralada. Então a esquerda desse lado e a direita dita democrática, que quando não consegue emplacar o picolé de chuchu, ela vai lá e... Que é sempre, né? Porque realmente... Passa pano pro fascista. É assim que a direita democrática funciona. É a galerinha do centro que ainda salva um pouquinho, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar formas de repolitizar o debate. Então parte disso é estar conversando diretamente com as pessoas e fazendo trabalho de base. E trabalho de base, ele vai além do diálogo, ele vai da gente encontrar as demandas reais das pessoas, fazer essa conexão entre essas demandas e a organização política, porque isso é um problema. A esquerda brasileira sofre de desorganização política. Existem várias organizações, mas a gente não tem organizado a base. Existe uma base eleitoral aí, a base eleitoral pode nos salvar nessas eleições. Mas a base eleitoral não é uma base de mobilização necessariamente. Ela é volátil. Ela é sujeita a cair no conto da imprensa e uma coisa ou outra. Ela é sujeita a identificar, às vezes, num cara totalmente ridículo, né, como antissistêmico. Ela é sujeita a esses processos porque ela não está organizada. Então, se ela não está organizada, ela não consegue se vincular diretamente ao processo político. Ela se vê de uma forma mais passiva na representação. E isso é um problema. A nossa crise de representação, ela não é assim um déficit democrático no sentido de que a nossa democracia e estrutura política é totalmente falha. Tem vários problemas, como era o problema do financiamento privado de campanha e da levada de gente na base do puxão dos votos, das legendas, botando aqueles caras... candidato bomba que traz 300 pessoas atrás. O fenômeno de tiririca, partidos de aluguel, tem esses problemas. Mas a crise de representação, ela também está relacionada ao fato que a nossa estrutura de representação, ela tinha que ter esse aspecto direto de representação através do voto, mas ela também tinha que ter participação. É isso. Que é democracia direta. E isso não foi construído na nossa sociedade, apesar de uma demanda muito forte, né, pós-ditadura militar. Mas é que é importante falar, eu acho que eu vou querer abordar isso no canal com mais tempo depois, mas muitas das disputas que foram travadas na Constituinte, né, não foram pra frente por demanda das próprias oligarquias daqui. A ideia a Constituição Cidadã, ela é muito progressista em muitos aspectos, mas muita coisa é mantida como é hoje de propósito. E acho que é importante dizer também que o presidencialismo de coalizão tem muitas distorções, mas não tem resposta fácil para outro sistema, gente. Existem sistemas muito mais distorcidos do que o daqui, que essa própria parcela despolitizada da população muitas vezes defende, gente. Eu fico vendo, falando parlamentarismo, eu fico assim, tá, e o que você sabe disso, irmão? O que você tá falando disso? O que isso materialmente vai mudar em termos de qualificação do eleitorado e trazer isso pra dentro das discussões, sabe? Pior é a galera que pede parlamentarismo com monarquia. Vota indireto. Sabe, conheço uma galera da direita que vota indireto. Quais são as consequências do voto indireto pros países que aplicam voto indireto, por exemplo? Você tira as pessoas que têm menos... botam barreiras pra que essas pessoas não consigam votar, dias de eleição em dias de trabalho, ou seja, tira a classe trabalhadora precarizada a maior parte da possibilidade de votar, e quem acaba votando a gente sabe quem é. Sim. Quem pode votar, né? Então, enfim, não tem resposta simples pra isso. Eu não sei se a resposta é reforma política, mas acho que qual delas, né? O que a gente espera? Quais são as... É preciso qualificar alguns debates. Eu sinto que esse da reforma política é um que tá
esvaziado. Todo Ele mundo foi. fala e ninguém sabe o que tá falando. A mesma coisa é a reforma de mim. Todo mundo fala e ninguém sabe o que tá falando. É impressionante. E o problema da reforma política é que foi jogado como uma demanda em junho de 2013, meio que, vamos enxugar o gelo aqui, vamos ouvir as pessoas estão com crise de representação, então aqui a gente vai fazer essas pequenas modificações. E aí cada um trouxe uma visão específica, mas não de um debate real de mobilização. Então faltou esse aspecto no debate de reforma política recente no Brasil. E aí a gente tem um problema, por quê? Presidencialismo de coalizão é problemático, mas uma forma da gente tentar amenizar esses problemas é com mobilização, é com participação direta, é com as pessoas sendo ouvidas com mais frequência, é com valorização de conselhos de base, esse tipo de coisa que o pessoal fica horrorizado, achando que vai virar uma Venezuela no Brasil e, nossa, vão criar comunas e assim o seguinte. E assim, cara, quem que tem medo de participação social? Nossa, olha isso, eu ia falar exatamente isso. Quem tem medo das comunas nesse país? Quem tem medo? Qual que é o grande problema de botar a população dentro de um conselho participativo pra debater? Exatamente o que eu penso. Eu acho que a solução tá, sim, na diminuição do espaço entre o representante e o representado e do representado nos espaços. Não tem como a gente avançar se a gente não estreitar esse espaço. Cara, é uma coisa assustadora, porque você vai ver com frequência qualquer espaço de classe trabalhadora, quando você fala para assim, você já pisou na Câmara Municipal da sua cidade, já foi na Câmara Legislativa, se você tá em Brasília, já foi na Câmara dos Deputados, e eles vão falar que ou não foram, ou se já foram tratados mal. Porque vestimenta... Aí você pensa, como é que um pessoal com uns ternos de 4 ou 5 mil reais consegue representar a classe trabalhadora, a maioria do Brasil? Porque, não, o pessoal realmente se acha muito superior, muito lá em cima. Não, e obviamente, é fruto de uma subrepresentação completa, né? A gente tem um tipo de brasileiro representado no Congresso, que é o empresário. É simples assim. Todo o resto é subrepresentado. Os profissionais autônomos, profissionais da terra, profissionais de todo lugar, outros nichos sociais estão 100% subrepresentados. A gente tem empresário. E é basicamente isso. Maioria de empresários, né? E é essa maioria de empresários que compõe o Congresso mais conservador desde 64 no Brasil. O que dizer da nossa burguesia nacional, né? Inclusive, que esse congresso, a maior bancada do congresso é chamada bancada dos parentes. Né? Então, assim, isso já demonstra muito. Mas é que você sabe, a gente começou do zero, né? Eles começaram do zero, Sabrina, não fala assim. Não é... Foi só uma ajudinha do meu pai. Não é um Bolsonaro pai que puxa um Bolsonaro filho e assim por diante. E fazer da própria carreira política um cabide pros filhos é coisa de gente honesta. É coisa de gente, né? Não, é inovador. Inovador. É uma novidade. Antissistêmico você ser parte da bancada dos parentes no Congresso, né? Muito antissistêmico. Mas é isso, Sabrina. Eu queria que você deixasse um recado principalmente sobre como você acha que as pessoas têm que lidar com essa questão do medo, que tá todo mundo em pânico. E eu fico um pouco angustiada porque a gente fica, né, batendo cabeça e não sabe muito por onde caminhar. O medo é um afeto muito fácil de mobilizar, porque a gente tá sentindo medo nesse momento. Né? Uma vitória desse cara pode colocar a nossa segurança em risco, a vida de muitas pessoas em risco, a gente sabe porque o debate está por aí, tem gente muito mais, se sentindo mais empoderada pra vir comentar merda e assim por diante, fazer ameaça e tudo mais. O pessoal parece que não tem medo de BO mais hoje em dia, né? É uma coisa assustadora. Então a gente tem sim muito medo. Só que a gente não pode agir politicamente embasado com medo. A gente tem que agir politicamente pensando em estratégia política, pensando no projeto de país. E aí sim colocar as coisas na balança. Assim por diante. O que que implica? A gente tem que falar de programa. Não tem como. Até na hora de falar de voto útil, tem que falar de programa. Eu fiz o meu vídeo sobre esse aspecto falando disso. Você nunca pode abrir mão de falar de programa. Porque no momento que você abre mão, você abre brecha para daqui 4 anos a gente estar enfrentando uma coisa pior do que o Bolsonaro. E aí depois daqui 8 anos, uma coisa pior do que a outra coisa pior. E aí de repente vai ser assim, a gente tentando votar. Eu vi uma pessoa comentou isso na internet, eu achei genial. Tipo assim, a gente vai votar no alienígena canibal pra evitar o zumbi tóxico radioativo. Sim, então é isso. Eu não quero viver. A gente não quer viver nesse planeta. Então a gente tem que fazer um debate. Não quero. Exausta. Tô cansada, gente. Pode acabar essas eleições já. Não, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que enfrentar e tem que ser racional. Ela falou um negócio no vídeo do voto útil, eu acho que é muito importante. Mesmo pensando no voto útil, a gente tem a obrigação de saber o ônus do que a gente tá escolhendo, se essa é a sua posição, saber porque é aí que você vai ter que observar com mais cuidado.
E acho que é isso, Sabrina. É isso, gente. A Joana não vai ter nem problema pra editar esse vídeo. Vitória pro povo de Deus. Muito obrigada, Sabrina, por essa aula inacreditável. Foi o quê? 20 minutos de bruto? 26. Nossa, tá ótimo. Você fala muito bem. Ai. Leão no mapa, gente! Leão no mapa! Amei. É muito leão no mapa. Ai, mesmo. tudo de bom. Melhor povo de leão. Marxistas me perdoem, mas Marx era taurino também. Era Então, assim, taurino? a gente tem todos esses aspectos, né? No materialismo histórico não tem nada a ver com horóscopo, mas é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de pé, ó, vítimas da fome, Marx era taurino. Ó, Tá vendo? tá explicado, né? Mais uma tendência aí explicada pelo horóscopo. Chupa essa e vocês vão ter que respeitar a gente assim mesmo. Caguei, entendeu? Vocês vão ter que respeitar. A gente fala de horóscopo e humilha vocês na discussão também, tá? Suas básicas. Mas, ó, siga o Tese 11. Vai ter vídeo nosso lá falando sobre... Agora que a gente chegou na conclusão de que é preciso fazer comunicação, não é mesmo? Que essa é a tarefa de todo mundo daqui até as eleições e depois, né? Porque a gente nunca sabe qual é o capítulo de... Eu ia falar... Como que é aquele da série do Underwood? A série do que todo mundo falava que o Brasil é muito pior do que essa série. Ah, House of Cards. House of Cards, é. Mas eu ia falar qual que é o próximo episódio de The Walking Dead, porque a gente já tá nessa etapa do Brasil. Então, vai lá no canal da Sabrina que a gente vai falar um pouco sobre como fazer essa comunicação, como travar isso na prática. E se inscreve no canal dela. Gente, isso eu não tenho nem mais uma vez, né? Vai no canal da Sabrina, se inscreve. Todo mundo me pede, ó, dica de leituras iniciantes, tem vídeo. Dica de conceitos básicos, tem vídeo de conceitos básicos, tem lá. Tudo tem lá, tudo que eu listava, assim, de vídeos que nunca farei, porque dá um trabalho do caralho. Ela já ela te deixou fez. desempregada porque ela faz todos os vídeos que você gostaria de fazer. Agora, Não. ela me deixou desempregada porque eu não vou precisar editar um vídeo. Exatamente, a Sabrina é isso, tá? Essas Eliminando as mulheres etapas da maravilhosas me matam aqui, me matam, gente. Mas olha, eu queria só terminar falando pra todo mundo que mandou mensagem por inbox no Instagram, que mandou direct, que mandou comentário e tudo mais. Faça uma collab com a Débora Baldini. Aqui estou, gente. Formação de quadrilha, Faltou só eles vir pro meu colo nesse instante. Ela tá ali Ela atrás muito das câmeras, Assistência. ela tá Assistência muito tranquila. moral ali da mãe dela. Muito atrás das tranquila câmeras. naquele momento, mas assim, um beijo pra vocês, muito obrigada. Essa collab vai rolar pra sempre. Vai rolar, a gente tá apenas começando com essa formação de quadrilha. E se inscreve no canal, siga a Sabrina nas redes sociais, vai estar tudo aqui na tela, a gente se vê na próxima, né, Joana? Sim. Hello. E paz, gente, calma, ó, todo mundo tranquilo, respirando, ó. Faz que nem eu, expectativa e realidade, sabe? Eu tava falando isso hoje, a expectativa, gente, vamos conversar, muito importante dialogar. A realidade é, foda-se seu baixo do caralho, eu não quero saber, vou te dar esse bloco aqui. É assim que a gente tem lidado, mas tentando fazer o meu campo, com quem é possível. Sorrisos. Sorriso, é isso. Beijo. Joana, pra que câmera que eu olho? Eu sempre Fica tenho à essa vontade. dúvida. Eu tô chocada, ela condensa muito melhor que eu. Então Vai tá, ser vou olhar pra sempre você. Eu Passada. não vou nem editar esse vídeo, vou jogar o Que Fim! Parabéns, pessoal. É quase uma aula magna mesmo.